Então, acho que é um bom gancho para a gente poder falar um pouco sobre a página Manos e Manos que vocês decidiram montar, de onde veio a ideia, o nome até, qual foi a inspiração, o que vocês têm feito, algum caso, de repente, do outro lado, algum caso real que não ganhou tanto destaque quanto mereceria. Quando eu fiz a thread, a gente viu que esse tipo de caso não ganha voz, porque a gente acabou expondo bastante prova que ainda não estava em circulação, né? O que tinha era o que a Mariana postava e o outro lado, ele nunca abriu a boca, o André nunca abriu a boca para falar. E aí a gente viu que isso não ganhava força. E aí a Karen me chamou para fazer. Ele não abriu a boca porque ninguém ia querer ouvir também, né? Vamos deixar isso Eu acho que ele tinha medo, né? Tinha bastante medo, porque ele foi muito atacado. E aí, aí a gente viu que ninguém queria ouvir esse lado, e aí ela me convidou para fazer parte da página. Não era uma página ainda, era só a página dela. E ela me convidou para fazer a parte da página dela, e o nome surgiu porque ela falava, e aí, manas e manos? Aí eu dei a ideia para ela começar a colocar o nome da página de Manas e Manos, que é a junção de homens e mulheres em igualdade, né? A gente tá todo mundo junto no mesmo barco, tá todo mundo aí sofrendo. E aí ela me convidou, eu fiquei com bastante medo no começo, porque lutar contra isso é pesado. Quando a gente pega uns casos maiores, o negócio fica foda pro nosso lado, né? A gente recebe ameaça e tal, e aí a gente se juntou por causa disso mesmo, porque a gente viu que não tinha o outro lado não tem voz. E aí a gente queria ser essa voz, esse tipo de pessoa que levanta o outro lado também, porque muitas vezes a mulher não é a vítima, às vezes a vítima é o homem. E vítima é vítima, a gente precisa dar voz para as vítimas, né? Lutar por igualdade realmente é isso, né? Isso, porque uma vítima merece justiça, e não é só mulheres que são vítimas, então a justiça é para todos, como a gente colocou lá na bio da nossa página. Essa foi a motivação, então, inicial. A ideia partiu da Karen. Então, Karen, quer contar um pouco aí sobre a ideia da página, enfim, a tua visão sobre tudo isso? Então, na verdade, como a página era minha, né, eu já tinha criado um segundo Instagram para minha vida pessoal, ali eu só deixava mesmo para postar as coisas sobre o caso mesmo. E daí eu sinto até hoje, tá, que a Damaris entrar na minha vida não foi em vão, eu passar por tudo isso não foi em vão. Então, na minha cabeça, era meio que frustrante passar por tudo que eu passei, porque todas as mulheres passaram, todo mundo passou como vítima, e não ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Então, aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar as pessoas que passam por essa situação de ser falsamente acusado. Eu tenho isso comigo ainda muito, e é por isso que a gente ainda está vindo com outros projetos. Por isso, eu quero ajudar as pessoas que passam por falsas acusações e vítimas reais, porque eu passei por uma falsa acusação, eu fui vítima de uma falsa acusação e eu fui vítima de um abuso. Então, eu conheço os dois lados. Então, assim, a página mesmo veio de uma coisa interna minha, de um sentimento de eu não posso mais me calar. Eu conheci o mundo das falsas acusações, eu entrei no mar de falsas acusações, eu não posso fechar meus olhos perante a tudo isso que está acontecendo. E foi aí que eu falei, eu preciso de uma pessoa que seja mais ou menos com o mesmo pensamento do que eu, e blá, blá, blá. E a Damaris, entre as meninas, era a que mais pensava, tipo, igual eu, assim, sabe? Mesmo ela sendo esquerdista, mesmo ela sendo mega feminista na época, a gente tinha uma conversa amigável. Ela, tipo, ela era o ícone no meio das feministas. Sabe a feminista que sabe conversar? Era ela. Ela sabia escutar, ela sabia ouvir, ela deixava tu pôr teu ponto de vista e depois ela contrapunha o dela. Então, assim, ela era feminista que deixava tu falar. Tinha uma conversa saudável. Então, eu falei, ela é feminista, ela vai saber entrar nesse meio também, né? Sabe como falar, né? Para esse público mais do que eu. Então, eu chamei ela pra gente encabeçar esse projeto e conseguir cada dia mais ser voz para as pessoas que não têm voz, porque eu ouvi de muitas mídias que a verdade não vende. O homem como vítima não vende, o que vende é a mulher como vítima. Foi um processo, guardadas as proporções, parecido com o processo da Cassie J, da Nora Vincent, que eu trouxe lá.
Eu, inclusive, tipo, falo que a minha fonte de inspiração é a Cassie Jael, né? Porque eu me vejo muito nela, assim, uma pessoa que quando foi conhecer o seu inimigo, como ela diz, né? Ela falou que ela só viu esse lado quando ela foi conhecer o inimigo dela. Eu só entrei nesse meio porque eu passei por essa situação. De repente, se eu não tivesse sido falsamente acusada, eu não teria entrado nesse mar e não teria essa gana de fazer justiça, sabe? Então, meu processo foi exatamente, tipo, é muito parecido com o dela. Então, a minha fonte de inspiração é ela hoje. É uma espécie de empatia forçada, assim, digamos, porque no teu caso tu foi realmente jogada ali no meio do processo. A Damaris, ela foi por curiosidade, ela acabou entrando nisso, mas vocês acabaram mergulhando no lado de quem era a vítima da falsa acusação. E isso, basicamente, é empatia, né? Ou seja, vocês percebem que realmente uma forma de fazer com que mulheres se libertem do feminismo é fazendo com que elas realmente aprendam a praticar empatia, porque elas acham que são muito empáticas, porque elas sabem se colocar no lugar da vítima. Só que da vítima mulher, de outras mulheres que são supostamente iguais a elas, mulheres feministas. Então isso não é empatia. Quando você só consegue se colocar no lugar de quem é igual a você, de quem está do mesmo lado que você, de quem você se... você não está sendo realmente empático. Então falta empatia para as feministas, falta elas realmente se colocarem, perceberem que o homem não é esse monstro que muitas delas pintam, que foi basicamente o que a Cassie Jael fez quando foi lá fazer o documentário, foi o que a Nora Vincent fez quando se vestiu de homem, passou 1 ano e meio aí atuando como um homem, e assim conseguiu entender melhor daquele universo, e o que vocês também acabaram fazendo. Vou deixar a Damaris agora falar sobre o que ela vê, né, nesse processo de se colocar do outro lado e fazer com que isso mude os seus conceitos. É que a gente aprendeu que as mulheres são sempre vítimas, né? A mulher é vítima de uma opressão, que existe uma força opressiva do mundo. E aí, quando eu vi que a Mariana tinha mais força, mesmo ela sendo pobre, do que o André, sendo milionário, eu fiquei, não é bem assim. Ele é homem e ele não tem nenhuma força na mídia, mesmo estando com a razão. E aí eu comecei a ver que não era bem assim. Vi também que o juiz também se ferrou muito, o promotor se ferrou muito, sendo homem e tentando só fazer o trabalho dele, sabe? E aí eu comecei a ver que não era bem assim. Eles estavam se ferrando só porque eles eram homens, mas eles estavam com a verdade. E aí eu vi que não era bem assim e eu fiquei apavorada, como eu tinha falado antes, né? E aí eu comecei a lutar também por isso. A percepção que tu tem hoje, então, é de que, na verdade, ao contrário do que o feminismo diz, a mulher tem mais força do que o homem, mais voz do que o homem. Muito mais voz. Muito mais. Elas seriam mais privilegiadas, apesar de o discurso dizer exatamente o contrário. Sim. Tanto que a Mariana foi muito privilegiada no processo e o André não, ao contrário do que ela falava, né?